Senhores, olá senhores, muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Estou aqui de novo no nosso quadro Falando em Português. Olha, eu quero trazer uma questão sobre norma padrão para você agora aqui. Tem muito aluno, né, muitos candidatos que nos procuram e me perguntam assim, professor, o que eu faço numa questão quando aparece essa palavra aí, ó, ou essa expressão norma padrão ou norma culta? Porque, olha, eu tenho uma questão aqui que apareceu isso, eu tenho uma frase com 3, 4 linhas, cada alternativa com 3, 4 linhas, eu fico perdido. O que eu procuro? Isso é bastante normal acontecer. Então, para não acontecer mais, para você ficar esperto aí, vou mostrar o que você tem que fazer quando aparecer essa expressão norma padrão, né? Dá uma olhadinha então aqui, ó, vamos para frente. Ó. Olha essa questão de uma prova recente, ó, de 2016, uma questão da VUNESP, Prefeitura de Sertãozinho, procurador do município, né? Tá aí uma questão de uma prova, um cargo que exige um certo conhecimento. Mas vocês vão ver que a regra ela é igual para todo mundo. Assinale a alternativa que está redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Gente, é o seguinte, ó. Sempre que eu tiver norma padrão da língua portuguesa, eu sempre vou atrás de um verbo. Eu sempre procuro um verbo. Porque você pode estar errado, né? Quer ver? Ele pode estar errado numa conjugação, ele pode estar errado numa concordância, ele pode estar errado num tempo e num modo. De repente eu tenho um verbo ao lado dele, eu tenho um acento de crase, por exemplo, e de repente esse verbo não é transitivo indireto, não exige complemento. Então eu tenho já uma questão de regência aí, né? Então o verbo ele é fundamental. Então vamos fechar assim. Encontrou uma questão de norma padrão ou norma culta, marca a opção correta de acordo com a norma culta ou norma padrão, procura o verbo. Vamos fazer um teste nessa questão? Vamos lá? Vamos ver como é que fica, ó. Então aqui, ó. Na letra A, ó, observe o seguinte, as alternativas são iguais, né? Elas são iguais, eu quero dizer, o assunto é praticamente é o mesmo, né? Agora então, fica mais fácil até, quer ver? Vamos dar uma olhadinha na letra A. Em meio às diferentes, em meio a alguma coisa, exige preposição a, essa preposição está junto com o artigo de diferentes, né? As diferentes opiniões. Existem as artificialebas. Agora vamos parar um pouquinho no existem. Pega esse verbo existir, vejam que na letra B ele está correto e vejam que na letra C ele está no singular. Tá vendo aí, ó? Compara os três, ó. O que existem? As artificialebas. Então, esse verbo tem que estar no plural para concordar com esse sujeito, né? No plural, as artificialebas é que existem. Na letra C, artificialebas está no plural e o existir está no singular. Então, você já põe esse errado aí, né? Vamos ver, então, passo a passo. Então, na letra A, o verbo existir está correto, está concordando com artificialebas. Aí, contrapor, quem se contrapõe, se contrapõe a alguma coisa, tá certo? Então, olha lá, ó, quem se contrapõe a, e aí eu tenho melhoria, né? Na verdade, melhoria não, medicina, né? E aí a medicina é uma palavra feminina que admite artigo A anteposto. Então, houve a soma, tá vendo aí? Houve a soma, crase aí é obrigatória, né? Então, se contrapor à medida é uma irresponsabilidade a qual? Olha, vejam, na letra A tem o a qual tem crase, na letra B e na letra C o a qual não tem crase. Então, a gente tem algum problema aí em algum lugar. Então, no caso da crase, por que esse a qual tem crase? A palavra qual, ela está retomando irresponsabilidade, tá vendo aí, ó? Acompanha aí, ó. Ela retoma a irresponsabilidade, que ela é um pronome relativo, né? Esse a do a qual é um artigo somado a uma preposição a. Essa preposição a, sempre que eu tiver um pronome relativo, eu vou sair desse pronome relativo e vou buscar um termo regente lá do outro lado dele. Ou seja, você está na folha, você vai sair do verbo e vai para o lado direito, do lado direito da sua folha de prova, tá certo? Então, olha a folha, pegou o pronome relativo, ele é um pronome relativo, vai para o lado direito e procura um verbo. No caso aí, ó, devem se submeter. Quem deve se submeter, deve se submeter a alguma coisa. Esta preposição a, ela vai lá para antes do artigo a do a qual e soma a esse artigo virando um acento indicativo de crase. Ok? Então a gente tem na frase toda, ó, as artificialebas que existem, concordância verbal perfeita. São as artificialebas que consideram alguma coisa, concordância legal. Aí continua.
Quem se contrapõe a. E aí tem preposição a, certo? E medicina é uma palavra feminina que admite artigo a. E aí as mulheres não devem, quem não devem são as mulheres. Então o verbo está tudo ok aí. Então as outras opções eu tenho na letra B, ó, o existem está correto, mas o a qual está sem crase. Eu deveria ter porque o verbo é o mesmo. Na letra C a gente tem um erro no existe, né, que está no singular. E aí mais para frente lá, ó, para frente, ó. Em meio às diferenças, nas duas, ó, tanto na D quanto na E, já estão faltando, ou melhor, já está faltando o acento indicativo de crase. Em meio a alguma coisa, certo? Então, a gente tem aqui como opção correta a letra A. Você prestou atenção que uma prova da VUNESP é uma prova que ela é relativamente tranquila para você fazer? Vejam que as frases aí, elas são as mesmas praticamente. Então você consegue identificar, né? Você consegue identificar um erro ou outro, ou uma diferença para chamar a sua atenção. Então, sempre que tiver questão sobre norma padrão ou sobre norma culta, tanto faz, qualquer concurso, gente, tá certo? Ó, norma padrão ou norma culta, procura um verbo, vai atrás de um verbo, dá uma olhadinha nesse verbo, vai pelo som, vai pela fonética dele. De repente está faltando uma crase, esse verbo exige complemento por preposição. Sabe uma outra coisa que tem bastante com norma culta e norma padrão? É em relação à colocação pronominal. Normalmente a VUNESP, quando coloca uma questão de colocação, eles colocam no enunciado, né? Assinale a opção correta, no que tange ao aspecto da colocação, ou de acordo com a colocação pronominal, eles colocam, tá? Mas às vezes eles podem só colocar norma padrão, pode querer te enganar. Então olha um verbo, vai pelo verbo. No verbo você vai ver, quando você tem essa questão, ou essas questões de norma culta ou norma padrão, normalmente eles querem derrubar você numa concordância verbal, numa regência, num acento de crase ou numa colocação pronominal. Então o verbo vai ser o objeto, vai ser o cara que você vai procurar para poder te direcionar. E mesmo que as frases sejam diferentes, não tem problema nenhum. Se for diferente, se forem, né, diferentes as frases, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue também. Tá bom, gente? Valeu? Então um grande abraço para você, obrigado pela sua atenção. Tamo junto aí, não esquece, hein? Toda semana estamos aqui, falando em português para tirar as suas dúvidas e fazer você acertar essas questões. Vamos gabaritar essas provas aí? Vamos lá? Aí você me chama lá para sua posse aí, não esquece de chamar para posse. A gente vai fazer um churrasquinho aí. Valeu, gente, um abraço.